Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esses dias, ó Deus, por estarmos aqui diante de Ti, ó Pai querido. Oh, Deus vive e poderoso, muito obrigada, Senhor, pelos Teus feitos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que têm nos alcançado, ó Deus, pelo fôlego de vida, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos sustentou, ó Deus, até aqui, na Tua casa, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, ó Pai querido. Oh, Deus vive e poderoso, nos dá um culto abençoado nesta noite, ó Deus. Abençoa a Tua palavra que será ministrada, Pai querido. Fale aos nossos corações, Senhor, nesta noite, ó Deus. Nos renova, nos restaura, Senhor. Nos encha de Ti, ó Pai querido, nesta noite, ó Deus. Oh, Pai querido e santo, que o Senhor tire de nós tudo aquilo, Senhor, que impede, ó Deus, de Te darmos perfeita adoração, perfeito louvor, ó Pai querido. Oh, Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, ó Deus. Visita cada um que está no seu lar, cada família, Deus. Renova, restaura, transforma para a honra e glória do Teu nome. Fique conosco, ó Deus, e nos dê um culto poderoso em Ti, ó Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia, de todo o nosso coração. Oh, glórias. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. O Teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Acima de tudo, acima de tudo. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o Teu amor, que é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Oh, aleluia, Deus, como orvalho. Como orvalho que desce em plena terra seca. E dela faz surgir. E dela
desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Levante suas mãos e adore. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Que peleja as minhas guerras. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Que abre porta onde não tem. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és O Deus que cura, o Deus que Oh, liberta, aleluia, o Deus que transforma, o Deus que restaura, Tu o és Deus que muda Senhor. a situação, o Deus que muda a história, o Deus Tu que és modifica, o Deus que abre porta onde não tem, o Deus que joga por terra todo mal, o Deus que liberta, o Deus que realiza milagres. Levante suas mãos e adora Ele nesta noite. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu és Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Oh, Deus. Te adoramos, Senhor. Sentir a tua presença. Aleluia. Nessa noite, Deus, Ele tem liberdade em nosso meio para trabalhar. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para fazer conforme a sua vontade. Você que veio aqui nessa noite para adorar o Senhor, de repente com alguma aflição no teu coração, algum problema a resolver, você está no lugar certo, lugar para apresentar a Ele o teu problema. Aleluia, Deus Ele está contemplando as tuas dificuldades, Deus Ele está contemplando as tuas aflições, Deus está contemplando as tuas guerras. Esse é o momento de adorar a Ele, é o momento de dedicar a Ele a devoção, é o momento de apresentar a Ele e dizer: Senhor, guerrei as minhas guerras, Pai, guerreia, Senhor, as minhas aflições, Senhor, guerreia, Senhor, as minhas pelejas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Sem ti nada somos, Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. Tu és tudo. Tudo que eu mais quero, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Oh, aleluia, vamos louvar ao Senhor. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Oh, aleluia. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo.
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo a tua presença, aleluia. Pai, eu amo sua presença, aleluia. Teu sorriso é vida em mim. Seguramos em tuas mãos, Senhor. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Confiamos em ti, ó Deus. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. O povo de casa também. Onde eu te encontro, No lugar secreto. no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero. Vamos declarar. Oh, aleluia! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Oh,
Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, querido, declare isso nesta noite. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, aleluia, é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Aleluia. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor, aleluia. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Muito obrigada, Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Ele mudou. Sim, Jesus Cristo mudou.
meu viver. Aleluia, glória a Deus. Temos a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, você que foi muito abençoado, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom poder retornar. Tirei nas 2 últimas semanas um período de descanso, quase 2 anos sem férias no trabalho. Precisava descansar um pouquinho. Agora sinto-me extremamente constrangido em retornar a esse púlpito depois dos pregadores que aqui passaram, como o missionário Flávio, Rodrigo, auxiliar Rodrigo e tantos outros que aqui estiveram e tornam esse retorno mais dificultoso, amém? Aproveite esse momento, já percebo que estamos em família, cumprimente o irmão que está do seu lado de maneira segura, de maneira dando um tchauzinho, dá um soquinho, diga quão bonita é a sua máscara, faça os elogios que hoje a gente pode fazer, que alegria estar de volta, sempre que a gente se afasta um pouquinho, eu e Marina, a gente sente muita saudade, muita falta aqui da igreja. Marina que não pode estar hoje aqui porque está cuidando da nossa abençoadinha, antes pastinha, agora abençoadinha, né? Temos que profetizar coisas boas, né? Que passou por uma cirurgia, castrou, né? Agora está calminha lá em casa, mas precisa ficar sob supervisão por conta dos pontos. Então, Marina está lá cuidando da Lili, mas mandou aqui um abraço, deseja um abraço e declara aí as suas saudades de todos. Amém? Meus amados, como sempre fazemos no culto de domingo à noite, assim na liturgia separada, dedicamos um momento para orarmos, sempre por um propósito específico, mas enquanto estivermos nesse momento atípico, estamos focando a nossa oração, por óbvio, para que Deus abrevie esse momento, para as pessoas que estão enfermas, enlutadas, enfim, por tudo que se denota do momento delicado em que vivemos. Então, aproveitando a presença ilustre, não poderia ser diferente, gostaria de chamar nosso amado missionário Flávio Franco, que estará nos conduzindo em oração. Amém? Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, em nome de Jesus. Boa noite a todos que nos assistem no aconchego de seus lares. Vamos orar a Deus. Você, no seu lugar, você tem liberdade, o Espírito Santo tem liberdade em nosso meio e, por consequente, o único que pode limitar o agir do Espírito Santo aqui nessa igreja, na sua vida, é você mesmo. Eu falei hoje pela manhã que nada pode parar o avanço da igreja senão o pecado. Então é bom a gente dar liberdade ao Espírito Santo para ele agir em nosso meio, agir no nosso íntimo, agir em nossos corações. Dê liberdade ao agir do Santo Espírito, tirando da sua vida todo o preconceito, toda ideia estereotipada de uma oração, das palavras rebuscadas de uma oração. Fala com Deus. Fala com Deus, com humildade. Eu me recordo da oração de Daniel, quando ele diz assim, olha, voltei o rosto ao Senhor, para o buscar com pano de saco, com súplicas. É o resumo da humildade da oração, é dizer para Deus, Deus, eu sou absolutamente dependente de Ti. Então, você fica bastante à vontade no seu lugar, você pode levantar, você pode pular, deitar, ajoelhar, fica à vontade desde que você dê liberdade para o agir do Espírito Santo, amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus, orem comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, buscamos a Ti, Deus. Assim como Daniel, voltamos o nosso rosto a Ti, Pai, para Te buscar com súplicas, com jejum, com pano de saco, com cinzas, com orações, Deus. Reflete a nossa humildade, a forma como nos achegamos a Ti, Deus. Porque antes de qualquer palavra rebuscada, Deus, neste momento de oração nós entendemos quem Tu és, Pai. Nós reconhecemos que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, rei sobre todo império, imperador sobre todo reinado. Nós reconhecemos, Deus, a nossa dependência, a nossa absoluta dependência de Ti, Pai. E queremos e ansiamos por continuar dependentes de Ti, Deus. Queremos e ansiamos continuar ouvindo o Teu Espírito agir em nós, Pai. Queremos entender a paz de Cristo em nossos corações como árbitro de nossas vidas, como o apóstolo
Paulo fala à igreja de Colossos. Deus, que seja então a tua paz. Que seja a tua paz o nosso norte, o ponto fulcral da mensagem do Evangelho. Deus, que o Senhor seja o nosso alvo, que o Senhor seja a razão da esperança que há em nós, e que nós possamos entender, Pai, que não há adjacências em relação a Ti, Pai, não há interrupções em relação a Ti, Deus. O Senhor é o alvo, e nós caminhamos em Tua direção, sem parar de marchar, sem parar para olhar para as dificuldades, para a distância, o tamanho do deserto. Deus, buscamos a Ti nessa oração, Pai, dando liberdade ao agir, ao mover do Teu Santo Espírito, Deus. Se necessário for, Pai, nós estamos aqui rasgando as nossas vestes espirituais, assim como Daniel. Nós estamos aqui com a nossa cara no chão, com o joelho na terra, com os nossos joelhos dobrados espiritualmente diante de Ti, porque reconhecemos quem Tu és. Então, se necessário for, Pai, mexe no íntimo, Deus. Mexe aonde dói. Mexe aonde nós precisamos ser curados, aonde nós precisamos ser transformados. Mexe no nosso íntimo, Pai. Mas, Deus, essa batalha é tão grande, Deus. Essa batalha é tão grande, que assim como aconteceu com Daniel, o Senhor enviou o Teu anjo, Pai. Enviou o Teu homem, Deus. Enviou Gabriel, como diz a Tua palavra, o anjo Gabriel. Deus, então, se necessário for, Pai, envia anjos, Pai, para pelejar essa batalha tão difícil, tão árdua, não apenas para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a nossa família, pelo nosso bairro, cidade, estado ou país, para a humanidade, Pai. Quantas vidas estão sendo ceifadas, quantas vidas estão se perdendo, Deus. E nesse ponto, Pai, nós entendemos que nós habitamos num mundo que jaz no maligno. Nós entendemos que nós também vamos passar pelas tribulações do mundo. Deus, então, em nome de Jesus, ainda que estejamos nesse mundo, Pai, ainda que estejamos como passantes nesse mundo, Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, Deus. Guarda a minha casa, guarda a casa dos Teus servos, guarda cada vida aqui representada, cada família. Deus, guarda, Deus. E não há outro lugar, Pai, não há outro lugar em que nós ansiamos estar guardados, seguros, protegidos, senão debaixo das asas, das Tuas asas, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ajunta como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das Suas asas, porque ali é lugar de proteção, Pai. E nós entendemos que nessa igreja nós estamos cobertos pelas Tuas asas, Deus. Estamos cobertos pela Tua destra fiel, destra de proteção, destra de poder, Pai. Mas, sobretudo, também debaixo das Tuas asas, Pai. Graças Te damos por isso, Deus. Deus, mas é um momento em que nós já perdemos vidas. É um momento onde nós perdemos pessoas próximas, amigos, familiares, pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Pessoas que nós sentiremos a falta, Pai. Então, Deus, é um momento de cura do corpo. Nós ansiamos pela vacina, ansiamos pela cura, mas, Deus, ansiamos também pela cura da alma, Pai. Porque o que nós passamos agora ficará marcado na nossa história. E daqui a muitos anos nós rememoraremos essa dor que nós estamos passando agora, Pai. Então, Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Deus, o homem não vai trazer cura. A palavra de cura não é do homem. Por mais que haja, e nós ansiamos sempre, oramos sempre pelo avançar da medicina, pelo avançar dos estudos tecnológicos em relação à cura. Deus, nós estamos acompanhando quanto Israel já se desenvolveu em relação à vacina. Pai, ansiamos por isso, oramos por isso. Capacita os Teus servos, ó Pai. Nos qualifica, Pai. Mas, Deus, a cura é Tua, Pai. A obra é Tua, Senhor. Nós somos Teus, Pai. Essa é Tua igreja. Essa igreja não é do mundo, essa igreja é Tua, Pai. Então, basta uma palavra Tua, Deus. Basta uma palavra Tua para transformar a nossa realidade, para transformar a maldição em bênção. Deus, a Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Deus. Nós vemos o mundo sendo afligido, mas vemos também a Tua igreja sendo guardada.
Vemos a tua igreja debaixo da tua destra fiel, Pai. Quantos milagres foram feitos, quantos milagres foram realizados aqui nesses últimos meses, no curso dessa pandemia maligna, Pai. Mas o Senhor nos guardou, Pai. O Senhor, nesse tempo de pandemia, fez joelhos se dobrarem diante do teu altar. Nesse tempo de pandemia, línguas confessaram o teu santo nome. Graças a ti, Deus. Não cessamos de pregar o teu evangelho, não cessamos de pregar as boas novas, a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz por si só. A sua palavra é viva e eficaz por si só, porque tu és a palavra, tu és o verbo da transformação, o verbo da criação. Graças te damos por isso, ó Deus. Graças te damos por isso. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu amado irmão, pastor Renan, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, querido. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. É indispensável na vida da igreja, na vida de um homem e uma mulher de Deus, a oração. Então, todo momento é uma oportunidade de orarmos, é algo que temos que sempre praticar. Amém? Meus amados, sem mais delongas, nesse momento da pregação da palavra, nesse momento onde iremos abrir as Sacras Escrituras, lhe convido a que abra no livro de Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Atos, também chamado de Atos dos Apóstolos, nome este questionado por alguns, talvez indicados com uma nomenclatura mais indicada como Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, talvez fosse uma denominação mais precisa, mais adequada, porque sem o Espírito Santo, apóstolo não faz nada, homem não faz nada. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1, todos acharam, amém? Se vocês acharam e assim puderem se colocar de pé para a leitura prefacial, assim diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Para aqui, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, ei, Senhor, aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Porção essa, Deus, que nós cremos, nós temos a convicção de que tem poder para transformar as nossas vidas, para mudar as nossas histórias. Pai, te pedimos nessa noite que seja uma noite de cura, de libertação, de renovação. Pai, em nome de Jesus, alcança aquele que se encontra provado, cativo, prostrado, desanimado. Aviva a fé da Tua igreja. Pai, queremos ouvir, queremos discernir 100% daquilo que Tu separaste nessa noite para falar conosco. Então, Paizinho, te pedimos, eleva a nossa mente cativa a Ti. Fala conosco, que nós possamos Te ouvir, Te sentir, Te tocar nessa noite. Enche esse lugar com a Tua presença, enche cada lar, cada pessoa que está acompanhando a mensagem na sua casa com a Sua doce presença. Fala conosco e me usa, Paizinho, conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Meus amados, o livro de Atos, ele vai trazer, desde a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, ele traz consigo na sua história, no seu iter, o avançar da igreja. E por conta de trazer o avançar da igreja, algo que é muito certo, quanto mais a igreja avançava, mais o inimigo se levantava contra a igreja. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo de número 4, Pedro e João sendo levados perante o Sinédrio. Por quê? Porque estavam pregando, porque estavam seguindo a obra de Deus. No Atos, capítulo de número 5, nós vamos ver que os discípulos estavam praticando muitos milagres, muitos prodígios, foram levados presos, mas libertados por um anjo. Nós vamos ver, conforme vai passando o avançar da igreja, o diácono Estevão sendo morto.
nós vamos ver tanta perseguição. Mas ao passo de que a perseguição existia, ao passo de que as intempéries ocorriam, a igreja avançava. Porque, como foi pregado pela manhã, nada pode parar o avançar da igreja do Senhor. E coisas boas acontecem. Paulo se converte, começa a pregar o evangelho. Filipe é enviado como missionário. Pedro começa a fazer tantos prodígios, quantas milhares de pessoas se convertem ao evangelho. Nessa breve introito sobre os 12 primeiros capítulos de Atos, chegamos a um ponto onde no versículo de número 1, preste atenção mais uma vez o que acontece. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Meus amados, o rei Herodes simplesmente prendia cristãos só para maltratar. Só para maltratar. Mas não só isso. Versículo 2 fala, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Tiago foi morto. Um dos líderes da igreja. Um dos homens mais importantes na delegação, no avançar da igreja. Ele é morto. Um momento turbulento. E é interessante porque, quando pensamos em conversão, como pensamos em igreja, infelizmente muitas denominações lá fora trazem uma imagem tão errônea do Evangelho, porque dizem, venham para a igreja, venham para Jesus que seus problemas acabarão. Não funciona assim. Não funciona assim. Muitas vezes, ao nos convertermos, quantos aqui eu falo pela minha conversão? Quanta coisa aconteceu depois que eu me converti. Quantas coisas aos meus olhos ruins, quantas perdas, quantos problemas, quantas dores eu senti após a conversão. Caminhar na igreja, estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, tem sim consequências. E o Senhor Jesus nunca nos enganou, João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é muito curioso porque, como dito pelo missionário Flávio na sua oração, o tempo de pandemia tem trazido dois cenários adversos, curiosamente. Pessoas se achegando a Cristo nesse momento, dobrando seus joelhos e se convertendo, e pessoas que estavam na presença de Deus se desviando. São dois fenômenos que nós temos observado claramente. Pessoas que antes estavam aqui na igreja, adorando, louvando, orando, buscando a presença do Senhor, se desviando. E pessoas que nunca pisaram numa igreja, se convertendo. Talvez pessoas que estejam ouvindo essa mensagem tenham se convertido sem nunca ter pisado numa igreja. Só que vem a dor, só que vem os problemas, só que entra na igreja numa pseudo-sensação ou numa indicação errônea de que seus problemas iriam acabar e não acabam. A igreja aqui, pessoas eram presas só para Herodes maltratar. Tiago foi morto. A vida do homem de Deus, de uma mulher de Deus, independente de Covid ou não, tem lutas, mas também tem bênçãos maravilhosas. E muitas vezes, e aqui direcionando um pouquinho dessa parte da pregação àqueles que têm se convertido recentemente, que talvez tenham enfrentado lutas, é muito interessante porque eu já ouvi muito, e eu já passei por isso, como eu disse. Poxa, eu me converti, agora está dando tudo errado na minha vida. Nossa, perdi tanta coisa. Meu amado, quando nós nos convertemos e o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, ele limpa. Ele tira tudo aquilo que não vem de Deus. Ele sim faz uma renovação, uma reconstrução nas nossas vidas. E isso dói. E sabe um dos motivos de doer? Vou te fazer uma pergunta. Você já viu morto sentir dor? Morto não sente dor. Mas Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus, quando entra na nossa vida, traz vida, traz renovo, traz esperança. Então vem uma dor provisória, porque agora você está vivo. Porque você agora está no caminho. Porque agora você vive. Faz parte a dor. Faz parte a perseguição.
Muitos questionam, poxa, eu estou passando por isso, peguei Covid, meu pai pegou Covid. Eu perdi uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo por Covid. Já falei disso. Ah, mas eu sou homem, eu sou mulher de Deus, eu sou fiel, e por que isso está acontecendo? Meus amados, o sol nasce para todos. A palavra de Deus não nos engana, teríamos aflições sim. Mas o nosso posicionamento, a certeza que nós temos é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como eu falei pouco antes da minha avó falecer, ela entregou a vida a Cristo. 86 anos dedicada ao romanismo. Entregou no leito do hospital a sua vida a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A dor coopera, a tribulação coopera. Aqueles crentes que foram presos para serem maltratados por Herodes, cooperou para o bem deles. Às vezes é difícil aos olhos humanos entender. Mas fato é que muitas vezes vamos enfrentar dificuldades, tempos difíceis. Podemos sofrer, mas temos a certeza de que Deus é conosco. Versículo de número 3. Vendo isto ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Para aqui. Herodes primeiro começa maltratando por satisfação pessoal. De repente ele começa a identificar que aquilo fazia bem, que aquilo era bem visto pelos judeus. E ele querendo ingressar, querendo ter o apoio, querendo ter a simpatia do povo judeu, começou, opa, isso está dando certo, vou prender a Pedro. E prende a Pedro. Herodes tinha duas grandes pretensões. A primeira, além de agradar os judeus, e a segunda era dar um tiro de misericórdia na igreja que crescia. Como foi pregado hoje pela manhã, quantas tentativas de dar um tiro de misericórdia na igreja do Senhor. Agora, tirei Tiago, um dos líderes, agora eu vou pegar Pedro. Agora eu vou pegar Pedro e acabou. A igreja vai desmoronar. Se coloca no lugar daquela igreja. Tiago morre. É morto por Herodes. E Pedro é preso. Por que Pedro não foi morto? Tem uma razão. Se você for ver o versículo final, a parte final do versículo 3, eram os dias dos pães asmos. Durante 7 dias, ninguém poderia ser condenado ou executado. Durante esses 7 dias, ele não poderia ser executado ou condenado. Como Herodes queria agradar aos judeus, vamos respeitar, deixa ele preso. A hora dele vai chegar. Pedro não é morto ou executado sumariamente somente por isso. Curioso, né? Tinha um propósito de Deus ali. Tinha um porquê. Mas se coloca no lugar dessa igreja. Perde um dos seus líderes morto e o seu outro principal líder é preso. Qual seria a sua reação? Imagina se amanhã sai a notícia que o missionário Flávio foi preso numa operação lá na repartição que ele trabalha. Sai um monte de nota na mídia dizendo que ele é culpado. Qual seria a reação da igreja? Eu ouso dizer que 1 ou 2 falariam, não é possível. Vamos orar por ele. Talvez 8, 7 diriam, sempre duvidei dele. Sempre não me cheirava bem aquele amor que ele demonstra pela palavra. Não, meus amados, infelizmente, quando um homem ou uma mulher de Deus cai, tem um para tentar levantar e 100 para acusar. Isso dentro da igreja. Isso é uma infelicidade. Isso não é aqui em Vila Isabel, estou tipificando, estou dizendo que isso aconteceria aqui, metaforicamente falando, obviamente. Mas, infelizmente, é o que nós vemos. Agora, imagina qual seria a reação dessa igreja. Qual seria a reação da nossa igreja se algo similar acontecesse? Agora eu te pergunto, qual foi a reação da nossa igreja quando as portas se fecharam por determinação das autoridades públicas? Vamos ver aqui a igreja, versículo de número 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus amados, olha só. 4, entregando a 4 escoltas de 4 soldados para guardar. Herodes sabia que era Pedro.
No capítulo 5, o anjo já havia libertado os discípulos. Eles já haviam sido soltos uma vez da prisão. Herodes sabia quem era Pedro. Meu amado, entenda. Quando você é um homem ou uma mulher de Deus, as pessoas sabem quem você é. Se você é um homem e uma mulher de Deus, até o inferno sabe quem você é. Ele bota 4 escoltas de 4 soldados. Não pode sair daqui. Não pode sair daqui. Mas um detalhe lindo do texto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui eu quero extrair 2 questões. Em primeiro lugar, a postura dessa igreja. A oração dessa igreja é linda. Porque se você perceber aqui, ele traz um detalhe no português que é havia oração incessante. A palavra grega, traduzida por incessante, transliterada é algo próximo a ektenes, que significa fervorosamente. É um intenso, mas fervoroso. Ela aparece mais uma vez, essa mesma palavra no Novo Testamento, que é em 1 Pedro, capítulo 4, versículos número 8, que diz: acima de todas essas coisas, tendes amor intenso pelos outros, uns para os outros, pois o amor cobre multidão de pecados. É uma intensidade que a palavra vai nos ensinar a amar os outros. Perfeita a atitude dessa igreja. Amor, demonstração de amor para a sua liderança. Independente da intempérie, meus amados já tinham perdido um líder. Eles poderiam estar murmurando entre si, acabou a igreja. Tiago foi morto, já era. Pedro preso, vai ser morto. Tiago foi morto, Deus nos abandonou. Acabou, onde está Deus? Porque Deus permitiu Tiago ser morto. A repetição, os questionamentos que nós, como homens e mulheres de Deus, tanto fazemos. Por que tal coisa aconteceu se eu sou homem ou uma mulher de Deus? Meus amados, eu não sei porque Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas eu tenho certeza que ele cumpriu a sua carreira. O propósito que Deus o designaste, com perfeição, com veemência. Acabou. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Eu não posso ficar olhando para as circunstâncias e questionando a Deus. Tendemos a fazer isso, mas aquela igreja não. Aquela igreja orou intensamente. Sabe o que é mais lindo, além do intensamente? Será a mesma palavra usada em 1 Pedro, capítulo 4, versículos número 8. Lembra de Jesus no Getsemane? Lucas, capítulo 22, versículos número, salvo melhor Jesus, 44. Jesus vai dizer que quanto mais ele ficava agoniado, lembra que ele ficou agoniado no Getsemane a ponto de suar sangue? Ou seja, um estresse tão grande, hematidrose, quando há um estresse tão grande que os vasinhos começam a romper e quando o suor sai, vem gotículas de sangue. É um nível de estresse elevadíssimo. Quando Jesus estava naquela agonia, a palavra vai dizer que quanto mais ele ficava agoniado, mais intensamente orava. A palavra lá usada não é o ektenes, porque ele tem um muito, tem uma qualificadora ali. Mas é a mesma palavra, a mesma raiz. A diferença é que ele tinha um muito, mas a raiz é a mesma. A intensidade era um pouco maior, mas era uma oração paritária, uma oração similar. A oração que a igreja fez em favor da sua liderança tinha a mesma raiz da palavra grega, da oração intensa feita por Jesus no Getsemane. Você tem ideia da intensidade dessa oração? Você tem ideia da profundidade dessa oração? Você imagina como aquela igreja orou? Lindo. Primeira lição que eu quero extrair daqui, meu amado. Ali tudo parecia que era impossível. Ali a libertação de Pedro parecia ser improvável. Tiago já havia sido morto, mas aquela igreja não desiste de orar. Não devemos desistir de orar. Eu não sei o que tem afligido a sua vida, eu não sei o momento que você tem vivido. Eu não sei quantas vezes você se virou para Deus e falou: Senhor, quando isso vai acabar? Quando isso vai cessar? Quando eu vou ser curado?
Quando isso vai mudar? Eu não sei como você tem orado a Deus, mas Deus te fala nessa noite, ore intensamente, não desista, persista, seja fervoroso na sua oração, porque a oração do justo tudo pode em seus efeitos. Continue a orar, ore como essa igreja, persevere em oração. Muitas vezes o seu milagre, o seu sucesso, a bênção que você almeja, que você tanto precisa, só vai acontecer com uma oração incessante. Não desista no meio do caminho. Ore, persista, seja como essa igreja. Ore intensamente, fervorosamente, incessantemente. A segunda grande lição que eu quero trazer, Pedro estava no cárcere. Pedro estava afastado das quatro paredes do santuário, da igreja. Pedro não estava congregando. Isso me traz, e orando, Deus me mostrou com tanta clareza pessoas que têm assistido os cultos na sua casa, e agora eu falo com você que nos escuta nessa noite. Pessoas que estão angustiadas de não poderem estar aqui, que têm medo, que fazem parte do grupo de risco, que tem um idoso em casa, ou que é idosa, ou por qualquer outro motivo lícito, está em casa, sendo prudente como a palavra nos ensina, mas tem uma tristeza no coração por não estar congregando. Meu amado, eu posso te dizer, se você pode congregar, esteja aqui. Não há lugar melhor no mundo para estar. Não há lugar melhor no mundo para estar, senão na presença de Deus, na casa de Deus, olhando aqueles que nós amamos, nossos irmãos, sentindo aqui a oração, a vibração, estando aqui nesse lugar, poder sentir a presença de Deus. Mas Pedro estava impedido de estar na sua congregação. Pedro estava afastado da sua congregação. Mas a congregação nunca se afastou de Pedro. Tenha certeza, você que faz parte dessa igreja, que no momento que essas quatro portas se fecharam por determinação do poder público, essa igreja nunca se afastou de você. Essa igreja permaneceu orando por cada um de vocês. Essa igreja permaneceu fervorosamente e permanece fervorosamente intercedendo por cada um dos seus membros. Nunca duvide disso. Você faz parte dessa família como Pedro faz parte daquela família. Não duvide disso. A presença de Deus que está aqui nesse lugar enche a tua casa, enche a tua família. Você que não pode estar presente nesse lugar. A oração daquela igreja alcançou Pedro, longe da congregação. E olha que lindo o versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Meus amados, você consegue imaginar? 2 soldados aqui, 2 aqui, ele preso com correntes nos pés, dormindo. Como? Como? Se depois daquele jogo lá da Copa do Brasil do São Paulo teve crente não dormindo, por causa do Flamengo ter sido eliminado, imagina Pedro numa situação dessa dormir. Como? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Há uma paz em nós que excede todo entendimento. Em meio àquela situação gravosa, naquela, quase uma masmorra, um local sombrio, úmido, sujo, mal cheiroso, insalubre, acorrentado pelos pés, 4 homens ali, 2 aqui, 2 aqui, ele dorme. Porque ele sabia, ele tinha paz. Eu acredito, e aqui a gente pode denotar mais para o final do texto algo que nos indica isso, provavelmente Pedro já estava assim, bem, Tiago foi, eu sou o próximo, mas cumpri minha carreira. Estou satisfeito, tantas pessoas se converteram, posso morrer em paz. Cumpri a carreira, guardei a fé. Provavelmente ele já estava nem preocupado se haveria de morrer. Estava descansando nos braços do Senhor. Porque, meus amados, temos essa paz. Em meio a uma guerra, em meio a um Covid, em meio a um cenário tão turbulento, nós temos uma paz que excede todo o entendimento.
Versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Por isso que eu creio que Pedro nem estava acreditando. O anjo chega, liberta as cadeias, se caem, se quebram, se despedaçam. Ele fica, acho que eu estou sonhando, acho que é uma visão. Por isso que eu acho que ele já estava entregue, já acreditava que haveria de morrer. E o milagre acontece. E as cadeias são quebradas. E as portas se abrem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Não há grilhão, não há corrente, não há sentinela, não há parede, não há porta que permaneça de pé quando você dobra o seu joelho e ora. Quando a igreja do Senhor se levanta em oração, os milagres acontecem. As portas se quebram, as correntes se quebram, as paredes se despedaçam. Eu não sei o que tem acorrentado a sua vida nesse momento. Eu não sei a parede que tem te impedido de prosseguir. Eu não sei a porta, a parede que tem impedido de você enxergar algo melhor para a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, ora, permanece em oração, dobra teu joelho, ora fervorosamente, que você vai ver a porta se abrir, que você vai ver as cadeias se quebrarem. E você vai ficar como Pedro, catatônico, nem vai acreditar naquilo que está acontecendo. Versículo de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Para onde ele foi? Quem souber a resposta, o missionário Flávio vai dar um bis no próximo culto. Ele já soprou aqui, né? Ele já soprou. Para onde Pedro se dirigia? Se dirigiu para o cenáculo. Nós vamos ver, e é reputado já como majoritário, que a casa da mãe de João Marcos era o local, o cenáculo, o local onde os discípulos participaram, parte de cima, participaram da última ceia do Senhor. Era o local onde a igreja estava reunida. Era o local onde a igreja estava congregando. Era um lugar especial para a igreja. Meus amados, aqui, você consegue imaginar quantas... Olha o versículo 12, olha o final. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que cena linda. Uma igreja inteira reunida num lugar orando pela vida de Pedro. Em meio a um cenário adverso, em meio a um momento tão turbulento, a igreja se reuniu para orar. E Deus respondeu à oração da igreja. Olha, eu vou falar algo, e eu tenho certeza à luz das Escrituras do que eu vou falar. Mas se as igrejas, nos 4 cantos dessa terra, orassem como essa igreja orou por Pedro, eu acredito que o momento que nós estamos vivendo seria abreviado. Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo talvez já tivesse cessado. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa acordar. Estamos num momento de uma crise mundial.
Meus amados, é momento da igreja se levantar e orar fervorosamente para que esse mal cesse. Deus nos deu essa responsabilidade. Lembra que foi pregado pela manhã? Deus já deu a responsabilidade. Pouco importa se você vai aceitar ou não. A responsabilidade já foi instituída. Seguir ou não é uma decisão sua e a consequência também será sua. Mas, meu amado, a igreja precisa acordar. A igreja precisa orar. A igreja precisa batalhar nesse momento, para que o nome de Deus seja glorificado no cessar dessa crise. Versículo de número 13, quando ele bateu no póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar a Pedro que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram, versículo 15, estás louca? Ela, porém, persistia e a afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Aqui. A igreja estava orando. A igreja estava orando incessantemente, intensamente, fervorosamente. E quando veio o anúncio do milagre, a igreja não acreditou. A igreja não creu. A igreja achou, não, é o anjo lá dele, é o anjo que... Pelo amor de Deus, não vamos falar em anjo da guarda aqui, amém? Misericórdia. Mas era o anjo, talvez se reputando ao capítulo 5. Enfim, não acreditavam. Não acreditavam o tamanho, era um milagre. Meus amados, isso me chama muita atenção. Isso é algo que eu tenho que refletir na minha vida, porque eu confesso, também sou assim. Acredito que todos aqui, menos o missionário Flávio, mas todos aqui sejam assim. Muitas vezes a gente ora tanto por algo, que a gente ora por ofício, ora por rotina, ora por que está escrito lá no teu livro de oração, mas no fundo você não acha que vai acontecer. No fundo você ora, porque não, tem que lutar, eu tenho que orar, mas parece algo tão impossível que o seu coração, às vezes o seu espírito te conduz à oração, glória a Deus por isso, mas a sua alma, o seu coração, já não criam que você alcançaria um milagre. Somos assim. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, não há impossível para Deus. Não olhe para nada e repute como impossível. Se for um propósito de Deus na sua vida, por mais inimaginável, por maior, por mais impossível que seja, vai se cumprir. Então creia, lute, persista em oração. Versículo de número 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então lhes abriram, viram-no e ficaram atônitos. Meu amado, quando a gente persiste em oração, quando a igreja ora fervorosamente, o que Deus faz é capaz de nos deixar atônitos. Ore, busque isso na sua vida, busque isso para a sua igreja, busque isso nesse momento adverso que nós temos vivido, porque nós vamos desfrutar de experiências como essas. Eu ouvi de muitas pessoas milagres, hoje o missionário falou, na minha vida, meus amados, eu só estou esperando, vai ter um momento oportuno dos testemunhos. Mas olha o que Deus tem feito nessa crise, o que Deus tem feito nesse momento adverso. Quantos milagres que se eu fosse falar, olha, em tempos normais, seria inimaginável contar o que está acontecendo. E no meio de uma crise, Deus abrindo portas inimagináveis. Persiste em oração. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Versículo de número 17, estamos terminando, gostaria de chamar o Ministério de Louvor, já que se posicione. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Para aqui, o que esse homem faz? O que Pedro faz? Contém empolgação, parou, todo mundo quieto.
para a mão que escalassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Resumo: testemunha. Testemunha aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nesse momento adverso que você tem orado, que você tem buscado ao Senhor, testemunhe as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Seu testemunho pode impactar vidas. O que Deus tem feito para a sua igreja nesse momento de crise tem que ser testemunhado. Porque Deus não nos abençoa só porque nos ama. Deus nos abençoa também porque somos cartas vivas. Porque somos a Bíblia dos que não leem a Bíblia. Porque muitas vezes o nosso testemunho vai levar outras pessoas a buscarem o Deus que nós servimos. E as pessoas serão impactadas e se converterão. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado nessa crise. Pregue o Evangelho. Testemunhe. E ore fervorosamente. Não desista de orar não só pela sua vida, não só pela sua igreja, mas por todo o momento que nós temos vividos. Eu quero te convidar a que se coloque de pé. Eu quero te convidar nesse momento a você louvar, orar louvando, sendo fervoroso nesse louvor, nessa oração. Entregue o seu melhor a Deus, esqueça a pessoa que está ao seu lado, esqueça as circunstâncias de você que está na sua casa. Se coloca de pé, às vezes o sofá muito confortável te deixa numa posição mais relaxada. É o momento de você agora louvar, adorar, pelejar, orar intensamente. Vamos louvar, vamos adorar. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos nessa noite como a tua igreja, Deus. Nos colocamos nessa noite olhando para aquela igreja, orando para aquela congregação, nos espelhando nela e nos unindo em um só espírito, em um só clamor, para te pedir, Senhor, venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas famílias, venha sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos entes queridos, sobre as pessoas que amamos, sobre os nossos inimigos. Venha, Deus, com amor sobre os nossos inimigos, como foi pregado de manhã. Deus, venha sobre esse momento que nós temos vivenciado, te pedindo, Deus, não há impossíveis para ti, abrevia, cessa esse momento. Retorna ao status quo ante, queremos voltar a nos abraçar, queremos voltar a ter uma vida modificada, uma vida normal,
uma vida sem restrições. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, capacita a medicina, capacita homens, mas que, Deus, independente da capacitação do homem, que o mundo possa olhar para a cura e glorificar o Teu nome. Que o mundo possa olhar para Ti e enxergar a cura vindo de Ti. Que o mundo possa olhar para Ti e enxergar, Deus, que Tu és o Senhor sobre toda a terra. Pai, nós como igreja nessa noite declaramos e oramos sobre cada aquele que está com um grilhão, sobre aquele que encontra-se cativo, sobre aquele que encontra-se num leito de hospital, sobre aquele que encontra-se com a porta fechada. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja nessa noite nos unimos em oração e declaramos no nome de Jesus que toda a cadeia caia, que todo grilhão caia, que toda porta de bronze se despedace, que toda obra do inferno seja repreendida em o nome de Jesus. Nós declaramos, nós profetizamos libertação sobre vidas, sobre aquele que estava cativo. Nós declaramos cura sobre aquele que estava enfermo. Nós declaramos renovo e restauração sobre aquele que estava caído. Aviva teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva de maneira que nós fiquemos atônitos como aquela igreja ficou, com a grandiosidade do milagre que o Senhor fez naquele lugar, na vida de Pedro, atendendo a oração daquela igreja. Te pedimos e como igreja clamamos juntos nessa noite pela nossa liderança, por todos os bispos, em especial nosso bispo Martinho Lutero, sobre o nosso pastor Alexandre Gama, sobre o nosso missionário Flávio Franco, sobre todos os líderes ministeriais dessa igreja, sobre todos aqueles que têm trabalhado e orado incessantemente, para que a tua igreja permaneça como luz para esse mundo e sal para essa terra, em meio a esse momento de crise. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua palavra, Paizinho. Muito obrigado que em meio ao caos, sabemos em quem podemos confiar. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Em o nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém bem forte, um glória a Deus, a salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Serei bastante breve nesse momento de dízimos e ofertas. Quero compartilhar uma palavra, grato a Deus pelo que Deus tanto nos falou, tanto ministrou aos nossos corações neste domingo de primícias, domingo que é o primeiro dia da semana, e nós entregamos a Deus o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. E Deus falou profundamente conosco, tanto pela manhã quanto à noite. Na segunda epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a igreja grega de Corinto, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, um texto bastante, deveras conhecido por toda a igreja, Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, assim diz a palavra do Senhor: isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E aí o apóstolo Paulo cita, então, um texto do Salmo 112, ele diz, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse texto é bastante rico e a gente vê um crescimento nesses últimos anos, sobretudo nas últimas 2 décadas, de uma falsa profecia acerca da teologia da prosperidade. E é evidente que nós não cremos em teologia da prosperidade, nós cremos um Deus que traz prosperidade. Nós cremos um Deus que traz suficiência, que faz superabundar a sua graça. Mas o próprio texto ele é muito claro, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, porque isso faz parte da justiça de Deus para as nossas vidas.
Quando nós plantamos, é o nosso direito colher. E Deus cuida da nossa plantação, para que ela encontre ali um terreno fértil e possa frutificar. Deus honra o nosso trabalho, Deus honra o nosso esforço, Deus honra a atitude do nosso coração. Mas nós não transformamos a igreja em mercado, em açougue, em balcão de negócios. Deus não vai fazer um escambo com você. Isso aqui não é troca, você compra e você recebe a bênção do Senhor porque você deu uma oferta alta, ou porque o seu dízimo é alto. Nós estamos na igreja e vivemos um relacionamento com o Senhor. Eu vejo esse texto que nos foi ensinado nesta noite. Herodes Agripa tinha todas as razões do mundo para entender o crescimento da igreja. Eram 20 anos, 19 anos desde o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. A igreja estava avançando mesmo antes da primeira viagem missionária. O romanismo ali crescendo, o Império Romano crescendo dentro da terra de Israel. Mas Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, ele era muito próximo, tanto de Calígula, o imperador Calígula, quanto de Cláudio, o imperador que sucedeu, ambos depois de Tibério. Mas havia uma troca, havia um escambo. Herodes Agripa recebeu de Calígula poderes maiores, tanto sobre o primeiro rei da tetrarquia, a somar, a juntar, a aglutinar tanto a Samaria quanto a Judéia, porque era um escambo, era uma troca. Olha, você me dá a Samaria e me dá também a Judéia, e eu vou entregar impostos mais altos para Roma. Mas isso não é assim na igreja. Deus, Ele é justo. Não é isso que diz 1 João capítulo 2, verso 1? Nós queremos um Deus de justiça. E quando Deus diz assim, através do apóstolo Paulo, ele diz: isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso é justiça. Isso é justiça. Eu disse hoje aqui pela manhã, por que o Senhor Jesus salvou o ladrão na cruz? Porque Ele é misericordioso. Por que não salvou o outro ladrão? Porque Ele é justo. Isso é justiça. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Isso é justiça, queridos. Isso não é benesse de Deus, isso é justiça de Deus. Deus te preserva da injustiça, Deus te guarda da injustiça. E ele continua dizendo assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Oferta não pode ser impositiva, oferta não pode ser por constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com equilíbrio, com entendimento, com sabedoria. Eu sempre digo aqui, Deus falou comigo, eu tenho uma conta para pagar amanhã, conta de luz, mas Deus falou no meu coração para dar tudo que eu tenho aqui. Deus não falou contigo isso. Deus não vai te falar isso. Deus é justo. Guarda o dinheiro da sua oferta, da conta de luz, para pagar a conta de luz. E guarda o dinheiro da oferta para a oferta. E olha o que ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus vai te fazer rico. Deus vai te dar uma casa na praia. Deus vai te dar um carro do ano. Deus vai te dar, é graça, queridos. É graça. Não é bem material. Eu vou dar uma oferta alta para Deus me dar uma casa na praia. Deus vai te dar graça, querido. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar o privilégio, a oportunidade de participar desse momento. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Vai superabundar, queridos? Ou é só suficiência? Ampla suficiência. Deus vai te dar tudo o que você precisa, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas não precisa sobrar. Mas vai sobrar? Vai. O que vai sobrar? Superabundez em toda boa obra. Quer um relacionamento com Deus? Oferta a Deus. Deus vai te dar trabalho. Deus vai te suprir. Ampla suficiência. E como consequência disso, Deus vai te dar trabalho. Amém? Entendemos assim o que é o nosso relacionamento com Deus, né?
quem nós somos em Deus. Nós temos envelopes em nossas poltronas, fique bastante à vontade para participar ou não. Se você não está confortável, se você não deseja ofertar, não faça, não participe, sem constrangimento algum. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, só te ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração. Amém. Vamos ficar de pé. Se você tem um envelope em suas mãos, levante o envelope aos céus. Ainda que você não tenha, vamos orar juntos como igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti essa oferta, entregamos a Ti os nossos dízimos, mas entregamos mais do que isso, entregamos o relacionamento contigo, a nossa fidelidade contigo. Deus, Tu és fiel, nós somos falhos, nós pecamos, somos por vezes infiéis a Ti. Clamamos pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Mas nesse momento, Deus, recebe a nossa oferta como um aroma suave se achegando às Tuas narinas, Deus. Porque ela representará também um relacionamento contigo. Oramos, Deus, para que o Senhor continue a fazer superabundar a graça em nossas vidas, para que o Senhor continue a prover ampla suficiência de nossas dispensas, das dispensas dessa igreja, das dispensas de nossos lares, para que não falte o alimento, porque Ebenezer, Pai. Mesmo em tempo de crise, Ebenezer, Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guardado. Graças te damos por isso. Multiplica na casa dos seus servos, abre porta de emprego para o desempregado. Deus, traz promoção no trabalho, surpreende a tua igreja mais uma vez, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se hoje é dia de você entregar o dízimo, eu não sei se tem alguém que vai entregar o dízimo, eu estarei aqui à frente recebendo de suas mãos. Se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar, os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida. Deus te abençoe. Filho de Deus, recebi sim toda a glória, a honra e o louvor. Glória a Deus. Estamos caminhando para o encerrar da liturgia do nosso culto. Culto esse que continuará nos nossos lares ao longo da nossa semana. Amém? Vamos aos avisos. Quarta-feira agora, às 19h30, culto da conquista. Esteja aqui conosco, online ou presencial. E sexta-feira, às 19h30, culto de oração, cura e libertação. Amado, não perca esse culto. Não perca. Esteja aqui. Reunião do Giro, sábado às 21 horas no Google Meet. Confraternização do Giro, dia 14/12, às 19 horas, no restaurante Oliva, ali no Shopping Guatemi. Buffet liberado, pizza, refrigerante, R$60. Tá? Converse com o auxiliar Aluan, com o auxiliar... Ai, meu Deus, Eloá, deu branco, desculpa, Eloá, viu, se estiver assistindo. Se você, olha, R$60 você não tem condição de pagar, converse com a Luan e com a Eloá, que isso não é um impeditivo de você participar. Amém? Essa igreja sempre se reúne para abençoar. O mais importante é a sua presença. Não tenha vergonha. Eu lembro que na época do retiro vinha o pessoal assim... Você não vai? Não posso. Você não vai? Se apertava, não tem condição de ir. A gente se reunia e sempre sobrava. Sempre as ofertas eram maiores do que os necessitados. Então, converse com a Luan e com o Eloá. Amém? E se eles não conseguirem, o missionário Flávio paga a conta inteira. Amém? Domingo pela manhã, às 9 horas. Aninha, se não é jovem, não queria tirar. Mas, enfim, EBD, domingo às 9 horas, com... nosso amado missionário Flávio Franco, história da igreja, né? História da igreja, culto, e o culto
às 10h15 da Família do Ensino e às 19 horas o nosso culto de celebração em fé. Amém? Faltou algum aviso? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Encerrando tempestivamente, pontualmente, o nosso culto às 8h30, como é assim proposto. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque em meio à crise sabemos a quem recorrer. Te pedimos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, como a Tua igreja, continua a nos impulsionar, a nos direcionar para a oração, por oração fervorosa, por oração incessante, por oração intensa. Que sejamos como aquela igreja, Pai, que oremos sem cessar, até que Deus, tudo aquilo que é necessário for, aqui para a nossa igreja, para a nossa comunidade, ou para o nosso mundo, nosso planeta, se cumpra. Muito obrigado, Deus. Abençoa a nossa semana, abençoa, Deus, cada momento que teremos no transcorrer dessa semana que se inicia. Nos despede na Tua santa paz e segurança, nos livrando do homem mau e nos dando, Pai, uma noite em família e uma semana abençoada. É o que te pedimos e fazemos agradecidos, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje, para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. E de em paz, Deus vos abençoe rica e abundantemente.